Olá, querido professor, querida professora, tudo bem? É muito bom te receber no canal Professor Concursado. Meu nome é Fábio Luz e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho para você sobre a temida e agora muito falada reforma administrativa. Porém, essa pegada de vídeo, esse vídeo na verdade tem uma pegada diferente, que é trazer para você um pouco uma visão diferente de vários outros vídeos aí que você deve ter visto recentemente, porque eu resolvi trazer uma visão focada no nosso canal, focada na carreira pedagógica, focada na área de educação. Afinal de contas, como é que ficam os concursos para a carreira pedagógica no âmbito federal, estadual, municipal e, por que não, distrital, aqui do Distrito Federal, aqui em Brasília, onde eu moro. Então, resolvi trazer essa visão para você, para que a gente saiba a aplicabilidade de como é que a nossa carreira, a carreira de professor, será atingida. Então, assim, qual a primeira coisa que nós temos que pensar? Afinal de contas, essa reforma administrativa vai sair? E a resposta que eu preciso te dar, honestão, sincerão, é: vai sair. Vai sair. Tá? Então é uma coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça, que a reforma administrativa ela vai sair do papel. Assim como muita gente questionou, a reforma da Previdência não vai sair, aquela coisa toda, saiu. Saiu como ela foi proposta? Não, teve muita modificação. E o mesmo deve acontecer com a reforma administrativa. E é por isso que eu já faço aqui uma convocação. Você tem que exercer o seu papel de cidadão, de cobrar, de fazer ali um acompanhamento, porque a reforma vai demorar a sair, então esse é um outro ponto, mas ela vai sair. E nós temos que brigar, nós temos que nos mobilizar para que ela não saia da forma que foi proposta. Porque uma coisa que você precisa entender, a reforma, ela acabou de ser proposta, não está valendo, não muda nada agora e vai demorar um tempo ainda para mudar alguma coisa. Então, a partir de agora que ela foi proposta, ela vai começar a tramitar na Câmara, né? E o que acontece? A tendência é que ela possa demorar até 2 anos aí para ser votada e para ela começar a valer. Estou falando isso porque nós tivemos uma reforma administrativa duríssima no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, e a exemplo da reforma da Previdência, né, que foi uma outra reforma dura, nós tivemos uma tramitação que demorou muito tempo. Então a reforma administrativa também vai demorar. E aí nós temos que nos mobilizar. E eu estou falando isso por quê? Porque eu sou servidor estável. Eu já alcancei a minha estabilidade, mas eu não estou pensando apenas em mim. Né? Mesmo que a reforma possa vir a me atingir, existem alguns gatilhos que não vem ao caso a gente falar agora, mas o foco é para você que quer entrar, você que quer estudar, continuar estudando, e isso tem que ser o seu papel sempre, continuar estudando, mas ficar vigilante e acompanhar todos os trâmites dessa reforma, porque tem alguns pontos que eu vou falar para você, são pontos tenebrosos, são umas bizarrices, é a palavra que eu queria encontrar, pontos bizarros que a gente tem que combater da reforma, em especial a aplicação para a carreira educacional, para a carreira pedagógica, como é o foco desse vídeo. Ok, então vamos começar a falar, né, de como essa reforma administrativa pode atrapalhar, como é que isso vai afetar a vida dos professores, que é o nosso objetivo aqui. Bom, pessoal, qual o primeiro ponto que se trabalha muito, né, que todo mundo falou muito e que é uma bizarrice da reforma? O fim da estabilidade. Então isso significa que a proposta ela apresenta o fim da estabilidade para carreiras que não são típicas de Estado. Então a primeira coisa que você precisa saber é: carreira de professor é uma carreira típica de Estado? Hoje ela não é uma carreira típica de Estado, mas essa emenda à Constituição, ela não define quais são essas carreiras típicas de Estado. Então esse é um ponto que tem que ser realmente modificado, isso precisa de mais clareza. Então, se a proposta for aprovada e a área de educação, os concursos para professor forem consideradas carreiras típicas de Estado, haveria estabilidade para esses
professores, para esses servidores. Então, a proposta ela quer fazer uma divisão. Carreira típica de Estado ficará como está hoje, com estabilidade. Carreiras não típicas de Estado vão perder a estabilidade. Então, por que que isso é bizarro? Porque não é tão simples assim fazer essa divisão. Nós não podemos deixar uma categoria ao relento, como acontece. Aí muita gente está questionando a questão ali, mas o funcionário do banco, né, do Banco do Brasil, ele não tem estabilidade. Ok, mas está sendo criada uma terceira categoria. Os servidores estáveis, que por terem estabilidade, não tem nenhum tipo de segurança ali como FGTS, multa de 40% em caso de demissão, aquela coisa toda. Nós temos os empregados públicos, que aí entra a galera dos bancos, né, a galera dos correios, né, que embora eles não tenham estabilidade, mas eles têm FGTS, eles têm ali uma proteção em caso de demissão e, claro, tem uma segurança maior do que um empregado seletista que trabalha num shopping, por exemplo, que trabalha no banco privado, concordam? Ok, e aí essa PEC está querendo criar uma outra categoria, que é a galera que não é estável, não tem FGTS, não tem nada e tá criando ela aqui, ó, esse terceiro aqui, tipo, no limbo. Então, isso é bizarro. Então, não estou falando que os professores vão ficar aqui, não é isso. Eu estou apenas dizendo que a PEC não fala quem é que é carreira não típica de Estado e não fala nem quem é carreira típica de Estado. Então, isso tem que ser definido e a briga tem que ser essa. Como, pessoal, que um professor vai ter autonomia para trabalhar? Como é que um professor vai ter autonomia para fazer um bom trabalho sem ser perseguido politicamente, sem ser perseguido por quem está no poder, sem ser perseguido por um diretor corrupto? Então, não tem como. Essa tem que ser uma briga e você tem que cobrar isso do seu parlamentar. É o que o tempo todo eu estou falando aqui. Ó, a proposta foi apresentada, então ela vai tramitar. Eu vou tentar deixar aqui no link, no vídeo, na descrição do vídeo, os links da Câmara para você ir lá mandar uma mensagem para o parlamentar do seu estado, tá? Que é onde que lá que o bagulho vai ficar louco, né? Numa linguagem bem clara. É lá que o bicho vai pegar. Tem parlamentar que é a favor, tem parlamentar que é contra, tem parlamentar que está na dúvida, é favorável a alguns pontos, não concorda com outros. Então tem pontos bons na reforma? Tem. Porque criou-se aí, pessoal, durante muitos anos a ideia de que servidor alcança estabilidade e se encosta. Não é para se encostar. Então, se o estágio probatório não serve de nada, ele tem que ser mais rígido. Eu, pessoal, sinceramente, eu passei pelo estágio probatório, vi vários amigos meus passando, conheço a minha vida, para inglês ver. Então, ficam mal os servidores lá porque o estágio não funciona. Então, põe o estágio para funcionar, porque aí você tira as maçãs podres. Mas você não pode generalizar todo mundo. Então, estou aqui defendendo uma fiscalização para que fiquem os bons servidores. Porque maus servidores nós temos, assim como nós temos maus profissionais na área privada também. Então, não é solução tirar a estabilidade e punir todo mundo. Um outro ponto que tem que ser analisado para quem aí está desesperado, a reforma acabou a minha vida, vou parar de estudar, como eu faço os anúncios, né, de materiais, e vejam que eu tenho interesse também na continuidade, porque esse também é a minha profissão, né, eu produzo conteúdos para estudo, então isso é meu interesse, mas não é isso que eu estou defendendo agora. Estou defendendo alguma coisa que eu acredito que é justo, porque a estabilidade ela traz segurança para que o servidor possa fazer o seu papel. Isso independentemente da minha função de produtor digital. Então, eu estava começando a ver nos meus anúncios, a pessoa, para que estudar? A reforma acabou. Ou seja, a reforma nem foi aprovada, não foi discutida e já tem gente desistindo de estudar. Para mim, isso são pessoas que só criam uma desculpa para não estudar e tá tudo bem, vai sobrar vaga para quem quiser continuar. Por quê? Porque quando essa reforma for aprovada, muitos pontos serão debatidos, vão ser modificados. Eu posso afirmar para você, falando para a carreira de professores e falando para outras carreiras. Você tem que escolher qual é o lado que você quer, se manter na iniciativa privada ou no serviço público. E ao meu ver, mesmo com as batalhas que a gente vai trabalhar para essa reforma ser modificada, o serviço público sempre ou ainda será muito mais interessante. Então é só escolher o seu lado e continuar na sua vida. Boa sorte para o caminho que você escolher, tá? Então, alguns pontos aqui precisam ser realmente discutidos. Olha só, se eu acabei de falar
que a reforma vai ser discutida e que ela vai demorar 1, 2, talvez até um pouco mais do que isso, 2 anos aí para ser aprovada ou mais. Olha a quantidade de concursos que estavam saindo para a área de educação e que vão sair normalmente. Nós estamos em um ano eleitoral, ano que vem vai ter um monte de concurso ainda sem nada de reforma. Então quem não quer estudar está procurando uma desculpa. Ah, a minha mão está cheia de dedos, então é um motivo para você não estudar e ok, seja feliz com a sua decisão. Então, a reforma administrativa ela não é motivo para você desistir do seu sonho, porque está muito cedo, está muito precoce, muito embrionária essa decisão, essa reforma, essa proposta, e muita coisa vai ser modificada. Então aqui de Brasília, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos a Secretaria de Educação do Distrito Federal, que fará, quase que não sai, que fará um concurso para efetivo, muito provável no ano de 2021, só não sei ainda se no primeiro ou segundo semestre. Eu estava vendo aqui concurso para Barra Mansa no estado do Rio de Janeiro, Itaboraí, nós temos concurso no estado de São Paulo, o Nordeste inteiro tem concursos abertos para a área de educação. E se você entrar agora, se você entrar no ano que vem, se você entrar até prestes a reforma ser aprovada, você vai garantir praticamente todas as benesses, todas as vantagens de ser um servidor estável, porque isso provavelmente não vai mudar, só vai mudar para os próximos. E ainda os próximos a gente vai batalhar para que não seja essa bizarrice que foi proposta. Entenderam? Então é esse ponto que você tem que se basear. Então, eu separei aqui alguns pontos, né, de muita gente que eu ouvi, de autoridades, que eu procurei saber. Uma coisa que você tem que fazer, você tem que ler a emenda. Então eu procurei trazer alguns pontos ali relevantes, aplicados à área de educação, para você não ficar desesperado, mas saber como é que você pode combater isso. Eu quero te mostrar também isso quando eu for deixar os links aqui para você. Então vamos lá para os pontos que são ali tremendas bizarrices e que a gente tem que combater. Primeiro, como a gente já falou, é realmente a questão do fim da estabilidade. Tá? Não é solução, maus servidores têm que ser retirados, as laranjas podres, as ovelhas negras, seja lá como você quiser chamar, tem que ser retirados, mas não é o fim da estabilidade que vai resolver isso. E não é também gerando ainda mais insegurança numa terceira categoria. Temos os servidores estáveis, né? Sem falar nos que tem vitaliciedade, né? Juízes e tudo mais. Tem os estáveis, que é onde eu me enquadro. Tem os empregados públicos, que tem FGTS, né? Tem ali multa rescisória e tal. E essa outra categoria que o Estado está querendo criar, essa proposta quer criar, que não tem nada, né? Então, é por tempo indeterminado. Uma empregada de shopping, um empregado de shopping, ele também tem um cargo por prazo indeterminado. Mas se o dono quiser, pode demiti-lo a qualquer hora. Então isso não é justificativa. Tá? Pelo menos você tem que dar uma proteção para a pessoa, então isso é um ponto de briga. Outro ponto aqui que é, sinceramente, que temos que tomar muito cuidado para não falar bizarro, que eu acho que é a palavra que eu mais falei aqui nesse vídeo, no artigo 84 da Constituição Federal, onde vai aumentar tremendamente os poderes do presidente da República, seja ele quem for, sobre a questão e a discricionariedade de poder em relação aos cargos públicos. Né? Hoje o presidente da República pode, através de um decreto autônomo, excluir cargos públicos vagos. Né? E com a reforma estão querendo dar mais poder para que ele exclua autarquias através de decreto ou até mesmo cargos públicos ocupados. Então, olha que bizarro. Você passou em um concurso, está trabalhando, e se o presidente da República, um belo dia, quiser extinguir a autarquia que você trabalha, o seu cargo, ele pode extinguir, acabar com ele com uma canetada. Então, isso é um abuso e que nós temos que ficar vigilantes para que isso não seja aprovado. Um outro ponto é a questão de trainee. Se você ainda não ouviu essa palavra, ela é muito comum, né, no mercado privado. Grandes empresas contratam as pessoas como trainees, né, que entram ali com uma certa bagagem, muito potencial, pessoas jovens que estão ali com muito gás, mas a pessoa ela não tem a mínima certeza se ela vai continuar no cargo, mesmo arrebentando lá no trabalho. Então, a PEC ela quer implementar esse formato de trainee dentro do serviço público, onde você é aprovado em um concurso público,
fica lá trabalhando, passa o estágio probatório, ou melhor, é como se o seu estágio probatório ficasse ainda maior, e depois de tudo isso, pode ser que você simplesmente eles cheguem para você e falem: valeu, falou, não queremos você, boa sorte aí nos estudos, vai ser feliz. E simplesmente te mandam embora. Tá? Então esse é um outro ponto bizarro dessa PEC aplicada também aí, como eu falei, às carreiras de educação. Então, sobre professores, a gente já falou demais, tá? Falei para você que o momento tem que ser de estudo, porque nós temos um bom caminho e, independentemente da PEC, nos próximos 2 anos, nada deve ser alterado até a votação, só para deixar isso mais claro. E, com toda certeza, muitos concursos vão sair nessa área, né, nesse intervalo. E você, sendo aprovado, sendo nomeado, você vai garantir, né, praticamente certo aí que você vai garantir a sua estabilidade, vai garantir as vantagens desse atual modelo. Né? Lembrando, a gente tem que brigar para que isso não seja aprovado. Então agora, queria falar aqui para você como é que você pode fazer o seu papel para que isso não passe dessa maneira. Lembrando, a reforma vai passar? Vai! Nós temos que batalhar para ela não passar dessa maneira que foi proposta, sem discussão. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou elencar, né, eu vi até com um grande professor, né, de concursos públicos e juiz aqui do Distrito Federal, e eu gostei muito da forma que ele se expressou, né, para colocar os 5 pontos que você pode se manifestar para pressionar os parlamentares, para pressionar aqueles que te representam a não deixar a proposta passar dessa maneira. A primeira forma é através do site da Câmara. Como eu disse, eu estou deixando o link aqui abaixo. Quando você clicar no site da Câmara, vai aparecer uma pesquisa para você, com 5 opções. Se você gosta, se você discorda, então, e você já vota lá dizendo o que melhor parecer para você, dizendo lá que discorda de alguns pontos e tudo. Então, esse é o primeiro ponto. Só que essa pesquisa por si só, ela vai ser uma fonte de consulta para a Câmara. Ela pode não ter ali a real mensagem que você quer passar. E aí, também eu estou deixando o link aqui abaixo de uma página dentro do site da Câmara, onde você pode mandar um e-mail diretamente para o parlamentar do seu estado. Então, pega o parlamentar que você votou, vai lá nas suas anotações, sei lá onde você anotou, lembra, pega algum famoso e vai atrás encher o saco do cara dizendo que você não quer, que você é contra a reforma, que isso não pode passar desse jeito. Lembrando, pessoal, isso não é para agora. Então não adianta você ir só agora lá falar. Você tem que ficar vigilante, porque isso vai demorar a ser votado. Então é todo um processo, todo um acompanhamento que tem que ser feito, beleza? A terceira forma de você pressionar é uma ferramenta que todo político morre de medo, chamada rede social. Né? Eu teve uma piada dizendo que político tem medo de hashtag, e isso é verdade, de ser marcado em pontos polêmicos, de ser associado a alguém que vai contra os interesses da população, contra os interesses de quem está estudando. Então, você tem que pressionar o político através das redes sociais. Vai lá no Instagram dele, no Twitter, no Facebook e fica acompanhando aquele parlamentar, o passo a passo dele, enche o saco dele, dizendo que estabilidade sim, que a estabilidade é importante, que a reforma desse jeito não pode passar, que não pode dar tantos poderes assim para o presidente da República agir com a vontade dele de uma hora para outra, independente de quem seja o presidente. Se é de esquerda, de direita, se é do PSL, do PT, do PMDB, do Democrata, seja lá de onde for. Não pode um cara chegar lá do nada, ter uma vontade de de extinguir um cargo público com uma canetada. Isso não existe, tá? E aí eu vou falar aqui agora da quarta opção que você tem. A quarta opção é através dos famosos abaixo-assinados que são encontrados em redes sociais. Tô deixando mais um aqui também para você assinar, porque isso é uma forma de pressionar e que mostrar força, dizendo que tem muita gente contra. E político também tem medo disso, de causar ali uma sensação negativa, de ser associado de forma negativa, já que eles precisam dos nossos votos. Então esse é um outro ponto. E, para finalizar, a quinta opção, que, como bem lembrado, não é possível fazer agora. Primeiro, por causa da pandemia, e
E segundo, porque a PEC não vai ser votada agora. Mas sem dúvida nenhuma é a pressão popular presencial. É chegar lá no dia da votação e fazer uma pressão em cima da Câmara, dos políticos, para que eles não aprovem a PEC, né? Ou pelo menos não a aprovem com pontos polêmicos que realmente são bizarros e vão contra o Estado forte. Pessoal, é sempre importante relembrar a vocês o seguinte: estabilidade não é privilégio. Estabilidade é a forma que os servidores têm e precisam ter para cumprir sem medo os seus respectivos papéis. Não se fala aqui apenas de Guardiões do Crivella, que ficou muito famoso, mas é um exemplo sim do que a falta de estabilidade pode fazer no serviço público. Imagina o político que vem ali, persegue aqueles que não são estáveis, e o servidor, com medo de perder seu emprego, acaba fazendo coisas que ele não queria, porque ele não tem segurança nenhuma. Imagina os fiscais, nós vimos aí vários exemplos na pandemia de fiscais indo às ruas, combater a aglomeração nos bares, sendo xingados. Se ele não tiver estabilidade, se ele não tiver segurança, como é que ele vai fechar o bar de um empresário que é muito rico, que tem contatos políticos? Como é que um fiscal do IBAMA, um servidor da Polícia Federal, tudo bem que aqui não mexe tanto na estabilidade, mas pode ter um efeito em cadeia. Como é que um fiscal, um servidor do IBAMA vai fazer o seu trabalho se ele não for concursado, se não tiver estabilidade? Então tem muita coisa, né, envolvida nessa situação e que nós temos que parar para pensar. Então, para a gente finalizar, como é que fica o cenário para os professores? Primeiro, isso vai demorar muito para chegar nos estados e chegar nos municípios. Quando for feita uma proposta de emenda à Constituição, várias das regras terão que ser feitas através de lei. E essas leis podem demorar muito para serem recepcionadas no estado, porque cada município, cada estado vai ter que fazer a sua. Então, até mudar, muita água vai passar por baixo dessa ponte. Então, é uma escada, né? Vai vir a emenda na Constituição, depois vai ter que lei federal, depois uma lei estadual, lei municipal. Então, isso tudo você tem que ficar muito atento. Então, pelos próximos anos, não desista de estudar, porque os concursos vão continuar. E aí é uma decisão sua, querer ir para a iniciativa privada ou não. Resumo da ópera é: continue estudando. Isso vai demorar para chegar, para alcançar você, para alcançar lá no início. E aí, este ano, já existem vários concursos da área de educação lançados. No Distrito Federal, nós estamos próximos de um concurso da Secretaria de Educação do DF. Nós temos concursos em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, Itaboraí também no Rio. Temos no estado de São Paulo, o Nordeste inteiro está com vários concursos da área de educação abertos. Então, isso replicando para outros concursos, a gente sabe que tem aí muitos concursos da área policial, na área de segurança pública, que está bombando, mas para a carreira educacional, várias prefeituras estão com concursos abertos, os IFs, né? Os institutos federais também estão lançando. Então, a oportunidade é agora. Quem não quer estudar só quer uma razão para parar. E aí ele vai ter que se contentar com o fruto que ele colher dessa escolha. E você não, você pode continuar os seus estudos, porque as oportunidades vão aparecer. De repente não da maneira que você gostaria, mas elas vão acontecer. E você tem que estar preparado para isso, beleza? Então, marca uma pessoa que você gosta, que também está estudando para concurso. Vai lá no meu Instagram, @professorconcursado. Também está aqui em cima para você poder me seguir, a gente troca ideia. Muitos conteúdos, muitos materiais gratuitos para que você estude com qualidade. Beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço, bons estudos, força e coragem e fé. Um abraço.